Contrato de prestação de serviço. Qual a necessidade de você ter esse documento para instrumentalizar a relação médico-paciente? Eu acho fundamental, eu considero fundamental, oriento os clientes no seguinte sentido. Quando você tem um contrato que regulamenta, uma atividade privada, uma relação contratual, você consegue delinear e limitar a sua atuação. E não só isso, todo contrato, 100% dos contratos, carregam uma responsabilidade do contratante e do contratado. Isso é muito importante. Porque partindo do pressuposto que você pode trabalhar com um contrato no formato híbrido ou no formato unitário, o híbrido seria aquele que você conseguiria trabalhar dentro dele o próprio termo de consentimento livre e esclarecido, reduzindo o número de documentos e facilitando o momento aí da coleta da assinatura. Então você trabalharia com todas as frentes. Olha, os riscos do procedimento são esses, a sua responsabilidade pré-procedimento é essa e pós é essa. Isso é interessante. Você faz isso no seu cotidiano? Você deixa isso claro que o paciente tem que tomar essas medidas com a assinatura dele antes do procedimento e após? Consegue entender isso? Então, quando o paciente assina esse contrato, se responsabilizando por tomar determinadas condutas no plano pré e no plano pós, seja operatório ou de procedimento ou da própria terapia medicamentosa, se responsabilizando a respeitar a posologia, os horários do medicamento, de tem que ser esse medicamento e não o análogo, enfim. Você consegue dar responsabilidade e relativizar, no caso da terapia medicamentosa, efeitos adversos, eventos adversos, efeitos colaterais, reações. Então, algo que é típico da medicação que está sendo ministrada, que pode ser alegada num plano futuro como erro médico, você já trabalhou isso em grau preventivo, porque esse é o principal, o princípio intuito de um contrato, é prevenir. O contrato, ele é um instituto que você pode dar uma analogia ao seguro. Quando você faz o seguro do seu carro ou um seguro de erro médico, você quer usar esse seguro? Não, ninguém quer. Você faz para ter segurança. O contrato é a mesma coisa. Você faz o contrato e reza, ajoelhado, para não utilizá-lo. Mas, se alguma coisa acontecer, você tem ali uma segurança a mais. No plano da estética, eu vejo uma malandragem, a lei de Gerson, tem aí no canal, Sheck, Hobbs e Gerson. Dei uma consultada nesse vídeo. Eu vejo que, por exemplo, quando tem uma assimetria pós-procedimento ou pós-cirurgia, ou alguma alergia a uma conduta nefasta do paciente, em muitas ocasiões, onde ele ameaça o médico, se não corrigir, ele vai processar o médico por erro médico. Essa é uma questão recorrente no mundo da estética. Se você é do mundo da estética, com certeza já passou por isso. Como que isso pode ser relativizado? Partindo do ponto que isso está deflagrado, isso consta em contrato, você vai falar para o paciente, olha meu caro, deixa eu te explicar. Você chegou a ver a página tal do nosso contrato? Eu te avisei que isso poderia acontecer. Isso demanda um reparo ou um novo procedimento e eu cobro X para isso. É claro que no plano da animosidade e de resolver o problema, você vai minimizar riscos tentando resolver de forma pacífica, harmônica e amistosa. Agora, se você tem a propriedade sopesada por guidelines, que a sua atuação está ok e que aquilo é algo esperado, aí você vai pormenorizar isso em contrato e, em razão disso, ter mais segurança jurídica e financeira. Sim, financeira, porque você vai fazer um procedimento. No contrato, você pode preconizar uma multa pelo descumprimento do pagamento, por exemplo, de 20% do total do contrato. É diferente de quando você pega ali 3, 5, 10 cheques pré-datados, que você tem que ficar executando os cheques,
e você não acha o paciente, e aí começa aquela labuta jurídica que você considera insuportável, né? É ruim até para nós advogados, imagina para você médico. Então o que você pode fazer? Olha, o procedimento é 15 mil reais. Caso você não o pague, você vai pagar uma multa de 20% mais honorários advocatícios. Você começa a imbuir nessa relação um medo necessário ao respeito, infelizmente, falando, tá? A gente tenta não levar a vida com base na imposição de medo ou gerar insegurança, mas a gente sabe que é parte de uma cultura tupiniquim respeitar situações praticamente com exclusividade quando há a possibilidade de uma sanção. É por isso que aqui é o país da multa, né? O país do radar. Quando você tem medo daquilo estourar no seu bolso, você cumpre. Então, o contrato, só para aquilatar e de forma bem sintética, você trabalha ele de forma unitária, sendo só o contrato, trabalhando o termo de consentimento em outro documento, ou você pode trabalhar de forma híbrida, né? Partindo do ponto que você faz apenas 5 procedimentos na sua clínica, por exemplo, e não é algo que seja um pool muito grande de oferecimentos, você já pode deixar os contratos ali todos prontos. Esse a gente chama de um serviço de compliance, que é uma auditoria que a gente faz de acordo com os mais atuais guidelines que preconizam o risco dos procedimentos, porque isso que você tem que ter atenção, a cláusula essencial do termo de consentimento e do contrato é a cláusula que demonstra riscos do procedimento. O resto é mais simples, onde o paciente mora, o RG dele, o CPF, o serviço que será desenvolvido, e aí todo o contrato vai ter uma cláusula específica de acordo com o paciente, porque não são todos que têm a mesma saúde, a mesma rigidez física, o mesmo cuidado, passam pelo mesmo estresse, têm o mesmo lazer, fazem ou não academia, enfim. Cada paciente guarda em seu íntimo determinada particularidade que você vai ter que trabalhar isso de acordo com o paciente. Por exemplo, você pode fazer um procedimento X numa mulher ou em um homem de 55 anos, fumante, que nunca foi numa academia, e você pode fazer esse mesmo procedimento em um homem ou mulher de 28 anos, que é um frequentador de academia e cuida da sua saúde no âmbito alimentar, enfim. O resultado possivelmente não será igual por N variáveis. Então você tem que deixar isso tipificado no contrato, tá bom? Então, eu deixei algumas dicas aqui de contratos, são altamente relevantes. Antigamente a gente não via médico trabalhando com contrato, hoje eu considero, na verdade, primordial, principalmente em âmbito de procedimentos e cirurgias, e o contrato só existe para te trazer segurança e tranquilidade na relação médico-paciente e, infelizmente, quando do término dessa relação, de uma relação jurídica que será constituída, mas que fatalmente você sairá vitorioso exclusivamente pela utilização desse instrumento, desse pacto. Beleza pura? Fico por aqui, deem aí sugestões de vídeos e vamos em frente.